Olá, 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 olá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Só esperar o Bruno entrar pra gente começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre a fisioterapia vestibular. E aí, será que a gente vai ter que realmente deixar de tomar café, deixar de tomar Coca-Cola? Toda tontura é labirintite? Tontura e vertigem são as mesmas coisas? E aí, o que é que vocês me dizem? Aproveitando, quem tiver alguma dúvida de algum mito e alguma verdade, a gente coloca aqui pra gente poder conversar e deixar que o Bruno responda. Letícia, vou deixar gravada 24 horas, muito provavelmente, mas se sair, vai estar lá no YouTube, tá? Como o vídeo fica muito grande, fica mais ou menos 59 minutos, 1 hora, geralmente o pessoal não assiste por aqui pelo Instagram. Então, tem um canal agora lá no YouTube, o link tá lá na bio. E aí vocês entram e aí tem todas as lives, pelo menos a partir até da Ingrid, porque as outras eu não tive essa brilhante ideia de salvar. Então vocês lá no YouTube vai ter a live de fisioterapia oncológica, a com a doutora Ana Carolina, fisioterapia nas disfunções oculomotoras, a com o Instituto Golden, a com o doutor Alípio, que tá aí, a com o Dione Tomazetti, falando sobre bruxismo. Deixa eu convidar o Bruno. Bruno, ele entrou aqui agora. Solicita pra mim, que eu acho que fica mais prático. E aí a gente vai conversar sobre... Vai ter lá no YouTube, tá? Já tá lá alguns vídeos. E hoje a gente vai conversar sobre mitos e verdades. E aí eu quero que vocês me digam também alguma coisa. O que é que vocês acham do que é o maior mito? O que é que vocês acham que seria o maior mito? Bruno, tu conseguiu solicitar? Não tô vendo a solicitação. Oi, Ana. Oi, Manuela, tudo jóia? Deixa eu ver se eu encontro Bruno por aqui. Bruno? Deixa eu ver se eu encontro. Não tô encontrando o Bruno. Bruno, se você estiver aí por aí já, por favor, solicita para poder ficar mais fácil aqui da gente conectar. Joia, vamos lá. Agora, consegui. Ele vai entrar agora. E aí eu selecionei algumas perguntas, que são as perguntas, acho que mais características de quando a gente trabalha com reabilitação vestibular. Oi, oi, boa noite. Tá me ouvindo? O teu tá conectando ainda. Só o Bruno tá travado ou eu também tô travada? Alguém, por favor, me responde. Beijo. Eu acho que ele caiu. Eu também tô... Alguém tá me ouvindo? Eu também tô congelada, travada? Ou só o Bruno que caiu? Então, vamos lá. O Bruno Bustamante, ele já ministra cursos na área de fisioterapia vestibular. E tive o prazer de conhecê-lo ano passado, no Espírito Santo, quando eu fui ministrar um curso de fisioterapia nas disfunções oculomotoras.
E desde então a gente está em alguns projetos. Marco, inclusive foi lá na empresa do Marco. É excelente. Quem for do Espírito Santo precisando dar aula lá. Então fica à vontade aí no contato da ESA, capacitação. E aí lá a gente conversou muito, a gente também está em outros projetos, junto com o Marcelo Tenreiro e alguns outros colegas, que a gente só pode falar isso depois. Vou ver se o Bruno me libera para falar. Saudade, Marco. E aí eu não estou conseguindo mais ver o Bruno. Alguém, por favor, está vendo o Bruno? Eu não consigo mais ver o Bruno. O Bruno, ele tem uma chama para o Instagram, dá um problema, né, nas lives dele. Meu Deus do céu. Eu espero que não acontecerá isso. Pessoal, quem perdeu a live, me chama, convida, porque eu não estou conseguindo agora. Quem perdeu a live sobre alterações de pele após cirurgias ortognáticas, a gente vai ter a parte 2 com Joyce, que está por aqui. Aê, agora vai. Olá, Tá me ouvindo? boa noite. Boa noite, tá me Tá ouvindo? ruim a internet, né? Aqui tá todo mundo me ouvindo. Nossa, tá ouvindo? Ah, Beleza. joia. Aqui pela mesa tá todo mundo me Boa ouvindo. Tu pousou e noite. Tudo caiu. bem? Tranquilo? E o áudio meu, tá bom aí? Tá super. E vocês estão me ouvindo? Como que tá aí, Muito bem. pessoal? Confirma pra mim aí. Positivozinho. O meu, Beleza. pelo menos, está muito bem. Tava É, aqui não, porque de conversando vez em com o quando tá dando uma pessoal. falha de internet. Eu botei até a internet melhor. Poxa, E aqui aí, eu tudo fico na certinho, minha. Tainara? Eu não uso o Bem? Wi-Fi porque corre risco de cair, então eu fico na minha mesmo, pra não ter problema. Ó, Luiz Beleza. Show de... Carlos. Fiquei esperando meu sorteio do livro. Pode Não falar. ganhei, viu? Na live do Luiz, que tava um sorteio de um livro lá. Eu tentei, mas Aham. não consegui. Então, se apresenta pra gente, É Bruno. isso aí. Do Luiz. Não deu pra me assistir, não. Pois é, eu acho que tá com um delayzinho no áudio, mas se apresenta pra gente. Beleza, pessoal. Tem a galera que tá entrando aí. O pessoal até do Telegram lá tá perguntando lá. Tá, Foi, eu vi, pessoal, tá se vendo agora falhar aqui. meu áudio, se minha imagem cair, vocês me falam que eu troco a internet, porque às vezes eu tô fazendo 3G e às vezes o wireless, porque às vezes tá caindo. Então vamos lá. Eu sou Bruno Bustamante, fisioterapeuta há 15 anos, trabalho com terapias manuais desde que me formei, trabalho com traumatortopedia. Fiz a formação em fisioterapia vestibular. Hoje eu ministro um curso de fisioterapia vestibular pelo Brasil. Estou em mais de 12 estados, 12 a 15 estados. Temos alguns projetos aí esse ano, projetos novos. E tenho a formação em osteopatia pela Inspirar, pela EOI. Então, esse é o trabalho que eu desenvolvo hoje. Hoje eu trabalho com paciente com disfunções vestibulares, com osteopatia. E eu não fugi da minha base, da minha essência, que eu sempre gostei de trabalhar, do Pilates terapêutico, que eu uso o Pilates para poder tratar os pacientes também. Eu acho bem Uhum. fantástico o trabalho do Pilates associado à osteopatia, associado à fisioterapia vestibular, porque é uma gama de recursos que a gente pode ter para tratar esse paciente nosso. E pra gente da osteopatia é muito importante ter o pessoal do Pilates também, né? Porque quando a gente Sim, libera da sim. osteopatia, a gente encaminha diretamente logo pro Pilates, para Uhum. fazer o fortalecimento. É, Vamos logo começar, né? Vamos logo começar, que eu acho que é a principal, que você vai me dizer se é mito ou se é verdade. Tontura e Uhum. vertigem são a mesma coisa? Então, pessoal, na verdade, se a gente for pegar no significado da palavra, originalmente é a tontura, né? A tontura é um tipo de... existe várias características da tontura, né? Instabilidade, rotação, a pessoa tem náuseas, vômitos, tem vários sintomas neurovegetativos e um desses sintomas é o sintoma de vertigem rotatória. Então, a vertigem a gente classifica como aquele paciente que tem uma
uma... nós temos dois sistemas vestibulares. Vou mostrar para vocês aqui. O sistema vestibular é igual esse aqui, ó, que eu tenho aqui. Só que aqui é bem ampliado. Nós temos a orelha interna nossa. E quando acontece de ter um desarranjo, uma informação incongruente em relação de um sistema vestibular em relação ao outro, imagine dois copos de água cheios. Quando um copo de água está com água até a boca e o outro está com menos, tem sinais diferentes. E isso acarreta a vertigem. Que muitas vezes a gente vê a vertigem rotatória no paciente que apresenta aquelas disfunções encontradas no labirinto vestibular, o sistema vestibular periférico. Então, vertigem é um tipo de tontura que caracteriza-se por ser de origem rotacional. Normalmente por uma diferença do sistema vestibular de um lado que está funcionando e do outro não está funcionando tão bem. Então tem essa diferença de funcionamento. E às vezes, nós damos o nome de tontura, normalmente, para o paciente que tem aquela instabilidade, aquele sintoma, aquele balanceio. E eu normalmente, quando chega o paciente para mim, eu pergunto para ele, o que você está sentindo? Ah, você está com uma instabilidade, você sente seu corpo balançando, se sente zonzo, tem uma tontura? Ou você tem uma vertigem rotatória? Quando você vai deitar na cama, você vê tudo rodando. Você tem essa vertigem que você vê as coisas passando à sua frente. Essa alucinação do movimento, alusão do movimento à sua frente. Então, essa é a diferença de vertigem e tontura. Mas, na verdade, são para o mesmo significado, tá? É só uma forma de classificar para ficar mais didático. Tudo bem? Uhum. Certo. E toda tontura é labirintite? Então, pessoal, primeira coisa, tem que entender o que é o significado da palavra labirintite. Labirintite, labirim, vem do nosso labirinto, né? Se encontra lá, o labirinto vestibular. Nós temos ele atranhado e bem guardado na parte petrosa do osso temporal. Se nós abrirmos nossa orelha, fizermos um corte aqui, nós vamos ver que ele está muito bem guardado nessa parte petrosa do osso temporal, olha. E aqui é o nosso labirinto vestibular. Na verdade, nós temos a parte vestibular, que é composta pelos canais semicirculares e pelo vestíbulo. E temos o labirinto coclear. Labirinto, então, um anterior e o outro posterior, certo? E aí o que acontece? Fugiu agora. A pergunta? Se toda Tainara? tontura é labirintite. Tá. Então, quando a pessoa ela tem uma inflamação no labirinto vestibular, aqui no labirinto, nos canais semicirculares, no trículo, no sacro, aqui no vestíbulo, é dado o nome de labirintite. Só que é uma situação que é muito incomum. É rara, na verdade. Por quê? Uhum. Porque com o advento do uso dos antibióticos, há muitos anos atrás, o que aconteceu? Todo paciente que tinha uma otite média, eles já tratavam com antibiótico. E aí o que acontecia? Melhorava o labirinto Congelou? vestibular. Então não passava para o nosso sistema, no nosso ouvido. Causa inflamação na orelha interna. Tá travando um pouquinho, Bruno. Eu acho que agora voltou. Se melhorou aí? Melhorou? Bruno? Tá melhorando o áudio, mas aqui a imagem tá falhando ainda. Oi. Ei, tá ouvindo agora, pessoal? Agora sim, agora Melhorou? voltou. Voltou. Ei, tá ouvindo? Voltou. Sim. Agora congelou de novo. Voltou, eu acho. Sim.
estão me vendo? Oi, vou sair aqui. Tô vendo uma televisão agora, uma TV agora. Alô? Som? Bruno? Tá melhor agora? Oi, agora sim. Agora. Pessoal, Agora. Sim. Te ouço. estão Te ouço ouvindo? melhor. Sim. Agora. Agora tá Beleza. indo. Então, Aê, agora tá indo. então, pessoal, voltando. Agora travou de novo. Mas Ok? agora Ai, tá melhorando, tá essa melhorando. internet aqui no meu... Tá melhor? Agora foi, agora foi. Ok? Uhum. Ok, ok. Ei, tudo bem? Tá ouvindo? Ok. Tudo. Beleza. Sim. Então, pessoal, a labirintite, então, como eu estava falando, é uma inflamação do labirinto que, devido ao advento do uso do... Beleza. Com o advento do uso do antibiótico, ela parou de se existir, porque os antibióticos tratavam as otites médias, que era uma principal causa de labirintite, e a pessoa não tem mais labirintite. Então é um quadro muito raro. E por que pessoal, todo mundo chama qualquer tipo de tontura de vertigem como labirintite? Porque os sintomas são muito parecidos. Todas as disfunções que acontecem dentro do nosso sistema vestibular, aquela parte periférica ali, que eu mostrei, os canais semivestíbulo, elas têm sintomas parecidos, chamados sintomas neurovegetativos, que é a náusea, vômito, a vertigem rotatória. Pode acontecer instabilidade? Pode. Esse paciente ele tem nistagmo? Tem nistagmo. E tem também os sintomas auditivos, que estão relacionados também com o paciente que tem uma disfunção periférica, lá que acomete o nosso sistema vestibular periférico, o labirinto e o sistema vestibular lá, o trículo e o sacro, tá? O vestíbulo. Beleza? Então, essa é a diferença. Beleza. Labirintopatias são todas as disfunções que acomete o sistema vestibular periférico. E labirintite é um tipo de uma labirintopatia. Joia. Como é que a gente consegue diferenciar, então, de uma periférica para uma central? Essa é uma pergunta boa. Para diferenciar de uma periférica central, existem vários testes. Eu costumo falar, no Eirov ano passado, um dos professores falou algo que eu achei fantástico. Os olhos são a janela do vestíbulo. Nós temos que avaliar o paciente através dos olhos dele para ver como que é os sintomas vestibulares. Existem os testes que a gente vai olhar para os olhos do paciente, ver o nistagmo, se é um nistagmo de origem central ou se é de origem periférica. Existem também os testes oculomotores, né? E também existem os testes propriamente vestibulares. Exemplo, os testes que a gente pode falar, que assim, para diferenciar. Eu estava hoje estudando sobre os HINTs. São 3 testes que a gente faz para poder descartar uma disfunção de origem central. E principalmente, para quem trabalha com disfunções vestibulares, é uma coisa que estou estudando agora, comecei a estudar agora, porque a gente vai estar aí na jornada e eu vou ter que falar sobre as emergências, sobre as bandeiras vermelhas, e aí eu estou dando uma aprofundada nisso. Mas futuramente a gente vai estar botando isso aí no curso também. O HINTS é um protocolo, que são 3 testes que a gente vai avaliar se o paciente tem uma disfunção central, principalmente se tem algum tipo de AVE da fossa posterior acontecendo, que acomete cerebelo, tronco e outras regiões ali. E aí é um teste que a gente vai avaliar o skill desviation, o teste de impulso da cabeça e tem mais um teste ocular, que a gente vai avaliar o posicionamento ocular do paciente. Uma forma da gente também discernir se o paciente tem
uma disfunção central e periférica, nós olhamos para o olho do paciente. E se a olho nu a gente olha o paciente, ele tem um nistagmo espontâneo, mesmo fixando o olhar, tendo a luminosidade, podendo fixar o olhar na ponta do nosso nariz ou no ambiente, tendo essa informação visual, ele continua tendo nistagmo, e a gente depois coloca um óculos chamado óculos de Frenzel, ou videofrenzel, e o nistagmo, ele tende a diminuir. Por exemplo, se o nistagmo ele é presente a olho nu, então o nistagmo central, principalmente se ele bate para baixo ou para cima, na vertical. O nistagmo central ele é mais verticalizado ou puramente rotacional, certo? E já o nistagmo periférico, às vezes ele está abolido quando a gente olha para o paciente a olho nu. Então a gente tem que olhar com óculos de videofrenzel para poder ver se, sem a fixação do olhar com luminosidade, né? Porque o óculos ele deixa a pessoa enxergando no escuro e é filmado o olho do paciente no escuro. Sem essa fixação do olhar, se acontece o nistagmo, ele é periférico, certo? Então, o nistagmo periférico ele é visualizado sem a fixação do olhar. E ao central, ele é visto quando a gente tem a fixação no olhar. Beleza? Joia. Outros testes que a gente pode fazer também. O teste de impulso da cabeça, que é o teste que a gente avalia o reflexo vestibulo ocular. O head shake test, que a gente faz um movimento alternado da cabeça para poder sacudir a cabeça. A gente avalia essa integridade dos sistemas vestibulares, a integridade deles. Outras formas de a gente avaliar o paciente também, a marcha do paciente é um sinal bem característico para poder a gente discernir se é central ou periférico. Exemplo, o paciente que tem disfunções vestibulares periféricas, normalmente ele vai chegar no seu consultório andando de lado. Ele vai apoiar na parede, ele vai estar, às vezes, meio que de lado, o corpo vai estar dando uma inclinaçãozinha para o lado. Normalmente, ele está acompanhado, às vezes pode estar acompanhado com alguém? Pode, ou não. Já o central, não. O central é aquele paciente que balança para frente e para trás, de um lado para o outro. Normalmente, quando o paciente tem uma queda, o paciente caiu e se machucou. Normalmente, o paciente é de origem central. Por quê? O paciente central, às vezes, ele perde a capacidade de se proteger, porque o acometimento central acontece em tronco cerebral, cerebelo, estruturas que são responsáveis pela coordenação, pela metria do nossa mão, né? Quando a gente vai fazer aqueles testes de índex, nariz, a gente percebe se o paciente tem uma dismetria ou não. Então, o paciente que tem uma disfunção central, ele não consegue se proteger numa queda. Então, ele pode se machucar face, é um agravamento muito maior. Então, são várias formas de a gente estar avaliando esse paciente. E o HINTS, esse protocolo, é um protocolo muito fiel, um protocolo de alta sensibilidade, de alta especificidade, e ele serve para poder avaliar o paciente se ele tem uma AVE naquela região de tronco cerebral, de cerebelo, até 48 horas antes do que, tipo assim, muito mais cedo do que a ressonância magnética consegue ver. Isso num estudo bem grande. E hoje em dia eles têm utilizado esse HINTS, em vez de fazer o Head Impulse Test de forma sem o vídeo, né? Porque existe o Head Impulse Test que a gente faz manualmente, olhando para o paciente, e tem o vídeo Head Impulse Test. Esse vídeo Head Impulse Test ele é muito mais fiel do que o Head Impulse Test para esse HINTS também. Então, é bem interessante. Eu tive um paciente com AVE de cerebelo e ele realmente não conseguia fazer o índex, calcanhar, joelho também, ele não conseguia. Na verdade, ele já chegou no hospital sendo carregado pelos filhos, né? Até que conseguissem descobrir o que era. Então, o fisioterapeuta, ele pode... Só comentar aqui, em vez de escrever, o HINT se escreve H-I-N-T. HINTS. T, eu acho que TS também. H-I-N-T-S. Acho que é TS. Depois eu vejo lá e confirmo, tá? Vê se é assim. Isso aí. Beleza. Joia.
Fala. É, O fisioterapeuta ele pode diagnosticar as hipofunções vestibulares, alguma alteração vestibular? Ou só o otorrino, o otoneurologista ou o neurologista? Então, na verdade, são áreas que elas se confluem e elas tendem a ter um trabalho muito próximo, mas o fisioterapeuta ele está encarregado em tratar e avaliar e diagnosticar os distúrbios do movimento. Por exemplo, uma neurite vestibular é um diagnóstico clínico. Já o fisioterapeuta, ele vai falar que é uma deficite unilateral aguda. Então, é um diagnóstico que a gente vai dar fisioterapêutico. Um déficit unilateral agudo. Porque é uma Cinético disfunção funcional, né? aguda. É o diagnóstico cinético funcional, a gente tem que dar. Por exemplo, o paciente tem déficit na marcha, ele está com a marcha embriagosa. Então, a gente vai botar isso daí, da marcha, diagnóstico fisioterapêutico, é isso daí. O paciente tem cinetose, é uma disfunção, uma vestibulopatia do movimento, é um sintoma vestibular relacionado ao movimento. Então, vamos pensar dessa forma, pensar sempre no movimento, no diagnóstico cinético funcional, certo? Porque, teoricamente, na VPPB, né, na vertigem posicional paroxística benigna, a gente fazendo o teste, né, o teste de Dix-Hallpike, que a gente consegue dar o diagnóstico, né, de VPPB, né, alteração de cristal. E aí, não só, no caso, o médico poderia fazer. No Pode. o fisioterapeuta, como ele já é profissional de primeiro contato, né? Se a pessoa já é teu paciente, já chega para você com um tipo de alteração vestibular e você fazer o teste, você pode realmente diagnosticá-lo e fazer o encaminhamento para o médico. Sim, sim. Não é isso? Pode sim. Pode. Para mim, chega muito paciente antes de passar no médico. Tem muitos também que vêm pelo médico. Tem uma parceria com os médicos aqui, bem legal. Eles sempre estão indicando pacientes e o resultado é bem legal. A gente consegue fazer esse trabalho interdisciplinar, interprofissional, de uma forma bem tranquila. Ele trabalha com fonoaudiólogos no consultório, às vezes, só que ele indica para poder fazer o tratamento comigo devido aos recursos que eu tenho, devido à forma que eu abordo, e a parte da fono seria mais a parte de avaliação que ele faz com ela lá também. Tem outros aparelhos que utiliza. Você falou da cinetose, que seria a minha próxima pergunta. Se a labirintite causava problema desse de andar no carro, sentir náuseas e vômitos, e aquele do barco também, né? Quem tem alteração do barco. Mas aí você já explicou que labirintite é só um tipo, né, das hipofunções vestibulares, da labirintopatía. Das disfunções, isso. E aí, no caso do problema do carro, como é que a gente chama? Cinetose é um distúrbio do movimento. Na verdade, é um conflito sensorial que existe entre os três sistemas que se interagem para poder proporcionar nosso equilíbrio, que é o sistema visual, vestibular e proprioceptivo. Ou também pode ser uma relação de conflito entre os dois vestíbulos também, como diz o nosso colega aí, doutor Labirintite, que sempre está falando para a gente sobre a cinetose, até falou um pouquinho para a gente no nosso grupo lá no Zoom. Deixar até aberto o convite às pessoas que quiserem participar do nosso grupo do Telegram, tá rendendo vários embates, várias conversas, várias mesa redonda. Bruno legal, colocou a gente para discutir em plena quarta-feira à noite. Tava eu falando logo de quê? De olho. Aí tava o João Paulo falando do dentoclusal. DTM, o Felipe falando do podal. E o Zari tava falando do vestibular. Aí ele botou a gente para brigar no Zoom às 9 horas da noite, numa quarta-feira, para ver qual era o melhor. Interessante que ficamos lá 1h30 falando e o pessoal lá, 50 e poucas pessoas, achei bem legal. Foi muito bom, foi muito bom. Então fica o convite, quem quiser participar do grupo do Telegram, para participar desses grupos que a gente faz, essas mesas redondas. Essa semana teve Marcelo Tenreiro e um dentista também, foi muito bacana. Aí fala com o Bruno, que aí ele vai... Me chama depois no Instagram que a gente passa o link para vocês. Aqui em cima,
na live, vai ter o Instagram do Bruno, quem não segue ainda. Uhum. É, o fisioterapeuta pode trabalhar todo fisioterapeuta pode trabalhar com reabilitação vestibular? Mito ou verdade? Pode. Na verdade, Todo ou aquele que tem na- alguma formação? então, na verdade, todo pode, só que cabe à pessoa ter um pouco de senso, porque são Bom senso, pacientes né? que é bom senso, porque não é um paciente fácil de se tratar. Se tiver Não conhecimento, mesmo. você vai conseguir aplicar a avaliação da forma correta e tratar ele corretamente. Nós que às vezes eu estou começando trilhando meu caminho aí, começo de um caminho. Às vezes eu bato de frente com muitas coisas, a gente vai aprendendo cada vez mais, mas eu tenho tido muitos resultados bons. Eu quero estar sempre aprendendo. Acho que com esse período de quarentena a gente começa a repensar muitas coisas, Total. começar a estudar um pouco mais. A gente está estudando um pouco mais, está fazendo essas lives. Eu faço também não só para poder o pessoal que está assistindo em casa, mas também para poder eu aprender com os colegas que eu estou convidando. Muitas pessoas que eu venho convidar, a Tainara, o Luiz, o Zari, o Felipe, Tenreiro, os Lázaro, cada pessoas, e eu vou botando para eles as dúvidas que eu tenho sobre o assunto que eu passei para eles. Que normalmente é um assunto que eles Sim. dominam muito e normalmente não é tanto o que eu domino. Então, isso vai fazendo o meu crescimento aumentar, e eu acho que isso daí vale para todo mundo que está em casa. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça. Nossa cabeça tem que a gente tem que sair desse período de quarentena, esse período que está passando, evoluído. A gente tem que estar pensando Exatamente. crescer mais profissionalmente como pessoa, né? E não só eu acho que estudar a questão da fisioterapia, porque eu acho que nenhum profissional vai ser Sim. inteiro, né? Não vai saber de tudo. Até porque ele vai virar um pato. Nem nada Uhum. bem, nem anda bem e nem voa bem. Então você tem que Sim. realmente procurar uma área que te faça mais feliz, né? Vamos dizer É isso assim, aí. que você se identifique mais e ser o melhor naquela área. É Mas isso nada te aí. impede, por exemplo, na quarentena eu tenho estudado coisas completamente diferentes. Depois de tudo isso, eu comecei a estudar até educação financeira, porque eu acho que a gente precisa, enquanto profissional, desde que me Sim. formei, que eu tenho meu consultório, então eu sempre tive essa parte administrativa, né, para tratar, mas a gente está vivendo numa época extremamente atípica, então chegou realmente o momento da gente sair da zona de conforto e se reinventar, que eu acho que essa é a palavra da quarentena, né? Você tem que se reinventar. Tanto que a É gente isso tá aí. dando até teleconsultas, teleatendimentos e tudo mais, né? Mas eu acho que o Sim. segredo realmente é esse. Bora lá. Café, chocolate, refrigerante, por que não tomar? Então, Ou não tomar, né? na verdade, é uma coisa assim que eu tenho lido muito ultimamente, e alguns, na verdade, não tem uma referenciação muito grande quanto aos alimentos. Sim, a parte de carboidratos, né? Na verdade, a Uhum. tontura pode ser de origem metabólica. Então, se a pessoa, ela, na verdade, Uma outra pergunta. a tontura ela é causada por disfunções em órgãos distantes que vai acarretar em tontura. Pode ser alguma coisa relacionada com a parte sanguínea, né? Os vasos sanguíneos não estão levando sangue suficiente para o sistema vestibular. Pode ser de alimentação, algum metabolismo de alimentos. Pode ser doenças, diabetes, tudo isso. Então, Era o outra alimento pergunta que estava aqui. ele pode causar, então, tonturas. Por exemplo, tem Sim. uma paciente minha que eu atendi uma vez, e ela estava com uma sintomatologia muito parecida com o MNE. A gente tratando, ele estava melhorando, só que ela não estava 100%, ela estava ainda com sintomas. E aí a gente pensou na possibilidade de cortar muito mais carboidratos do que ela já estava ingerindo. Eu tinha pedido para poder ela diminuir café, chocolate, açúcar, o sal, Coca-Cola, né? evitar Coca-Cola, né, porque estimulante, né, Coca-Cola. E só que não tinha resolvido ainda. E aí a médica ela falou assim, ó, não, corta. Ela falou assim que eu estava comendo aipim, estava comendo esses alimentos que tem muito carboidrato. E aí quando ela começou a fazer essa dieta, melhorou a alimentação dela, ela comia de vez em quando pizza e aí ela melhorou. Cortou isso daí, o sistema vestibular dela deu uma equilibrada. E aí ela
começou a ficar mais equilibrada, e aí a gente viu que não era Meniere. Por mais que ela tinha zumbido, por mais que ela tinha outras características de Meniere, só que não batia ainda. Foi feito os exames todos, Karina tá aí. A Eu rainha do acho que zumbido, já ia de falar. zumbido não vou Karina nem tá falar aí. muita coisa, porque A gente nem fala, viu? Você nem sabe nem o que é zumbido, né? Porque Karina tá aí agora assistindo. Até travou. O Bruno ficou tão nervoso que aí. travou. Então, eu não vou falar muito de zumbido não, que a Karina tá aí. Depois ela vai fazer uma live com a Exatamente. gente no final do mês. É, Deixa que ela fala. exatamente. Mas o que eu faço? Eu faço igual algo que a Karina O Bruno ficou nervoso, tá travando. Alô, cafeína, Bruno? então, Agora, ei, voltou. eu peço para o paciente diminuir esses alimentos, cafeína, açúcar, carboidratos, policarboidratos nas alimentações, igual o cara vai comer arroz, feijão tropeiro e macarrão. Pô, e aí depois bota batata ainda. Então, vamos Uhum. diminuir isso daí. A gente diminui esses alimentos, bebida alcoólica também, porque a bebida alcoólica, ela é um sensibilizador do sistema vestibular. Então, assim como os cristais da VPB, que acontece na VPB, sensibiliza os canais semicirculares e faz com que a pessoa tenha aquela vertigem rotatória, o álcool também faz isso. E aí eu peço para o paciente diminuir. E faz uma dieta de 15 dias. E aí depois a gente vai recolocando esses alimentos e ver se tem sintomas. Se quando recolocou o alimento, ele teve sintomas, aí eu peço para poder evitar. Então é algo que a Karina faz isso daí no zumbido. E aí eu, me baseando no que ela faz também, e já fazia isso, eu comecei a intensificar cada vez mais. Mas é bem, Certo. bem interessante. Mito ou verdade? Outra característica. O pessoal do sul, chimarrão. Chimarrão, ele Chimarrão. tem cafeína. Pode causar tontura. E pode causar, acho que zumbido também. Estimulante, né? O Depois a Karina vai chimarrão, falar ele isso daí. tem também a questão por ser muito quente, a questão do câncer de boca, né, também. Que a gente tava conversando isso lá na live com a Ingrid. Uhum. Então, mito ou verdade? Tem medicação que pode dar alteração vestibular? Então, na verdade, toda medicação tem que ser bem prescrita, né? Existem medicamentos que são para algum tipo de disfunção, que pode ter um efeito colateral de tontura, de vertigem rotatória, de náuseas, mas também o uso exagerado, exacerbado de medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, algumas medicações Psicotrópicos também, né? psicotrópicos, pode ser também diuréticos, pode acontecer de Sim. desencadear sintomatologias vestibulares. O problema é Seria o que quando a se gente chama usa de exagerado. ototóxicos, né? São os ototóxicos. Quando a pessoa lá, exemplo, a pessoa tem uma vertigem, uma tontura, ela vai no médico. O médico prescreve também o medicamento lá, o Vertizin e outros medicamentos, Labirin, Labirin. e aí ele toma por um período para poder diminuir os sintomas. E aí a gente consegue reabilitar o paciente e esse trabalho em conjunto consegue fazer com que ele fique bem. Só que às vezes o que acontece, o paciente ele fica com medo de ter sintomas. E ele é um vovozinho, ele fala Continua a assim, tomar o ele remédio. continua tomando. Uma vez eu peguei, atendi o paciente, fiz uma avaliação com ele, ele tinha 30 anos que tomava o mesmo medicamento. Minha nossa senhora, eu achando 30 que eu tinha anos. uma ruim, que ela devia estar aqui. Vou 30 mandar essa live anos. depois pra ela. Ela tá há 2 anos tomando o Labirin, comendo. E E aí toma aí, 2 vezes ao dia então, a o Labirin. toxicidade, ela destrói os cílios. A toxicidade destrói os cílios que estão no canais semicirculares e fazem com que a gente perca essa sensibilização, perca essa percepção dos movimentos da cabeça. E aí o paciente vai ter esses sintomas de instabilidade. Normalmente causa uma hipofunção vestibular. Então, é bem complexo. O paciente tomar esse medicamento, ele tem que tomar cuidado com isso daí. Pois é. Essa que tá tomando há 2 anos, ela toma 2 anos 2 vezes por dia e ela é uma paciente de disfunção temporomandibular, já fez uma retirada de um tumor perto de parótida, tem zumbido, tem altos problemas cervicais. Quem me mandou foi uma fisioterapeuta, uma amiga fisioterapeuta que está no grupo lá dos fisioterapeutas do Brasil. Uhum.
Deixa eu ver aqui a outra. Era de origem metabólica que você tinha falado. Se você acredita, Uhum. mito ou verdade, tonturas por alterações metabólicas, né? No caso, o que é que seria? Diabetes, hipotiroidismo, deixa eu ver o que mais. Hipoglicemia também, né? Hiper também. Hiper A também. hiperglicemia. Porque também o excesso de açúcar também pode causar sintomas, né? Na verdade, outro dia assistindo uma live com o otoneurologista, né? Ele falou que o sistema vestibular ele é altamente sensível à glicose. Então, alterações de glicose pode repercutir em sintomas vestibulares. Então, isso é Entendi. muito... na verdade, outra situação que eu achei interessante foi uma fala do Hermínio, que eu estava assistindo uma live com ele. Ele A do comentou... Idote Hermínio é foi fera. show de Eu bola. tenho que Show ela de fazer o bola. curso com ele também. Já fiz 2 vezes. Então, não fiz ainda não. Na verdade, se a gente for ver de uma forma osteopática, né, o tratamento de tontura, tem o quê? Tudo, né, na verdade. Disfunções metabólicas, crânio-viscerais, tem também toda essa parte emocional que pode estar influenciando. Então, o paciente com tontura também pode ter disfunções, tontura devido a estresse, ansiedade, preocupações. O paciente pode ter de origem metabólica, que é os alimentos, as doenças de base que têm alteração no metabolismo, diabetes, hipercolesterolemia, Hipotireoidismo. hipotireoidismo, várias coisas. E também pode ter essa parte, a estrutura também do sistema vestibular pode estar alterada. E isso pode repercutir de uma forma bem intensa e causar sintomas. Porque o sistema vestibular, ele é um sistema de grande importância. Na verdade, ele influencia a função autonômica até. O sistema nervoso autônomo ele é influenciado pelo sistema vestibular. Então, quando o paciente está lá acamado, lá no hospital, uma das primeiras coisas que a gente tenta fazer para poder o paciente equilibrar, ter uma homeostase, equilibrar a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, é tentar elevar um pouco a cabeceira do paciente. Quando ele começa a ficar 30 graus, 35 graus, aí ele começa a neutralizar, a equilibrar essas pressões, frequência respiratória e Uhum. cardíaca, porque o sistema vestibular ele está começando a ser ativado. Então, isso é muito importante. É, o Vitor, um beijo, Vitor, fez uma pergunta. Tontura, entre interrogação, né? Assim, entre parênteses. Uhum. Ao levantar, pode ser o quê? Então, pode ser várias causas, mas se a gente for pensar de forma assim, lógica Mais e frequente, né? A mais racional, frequente. a hipotensão postural pode causar isso. A hipotensão postural, porque é uma queda da pressão. Você está deitado, o paciente está com a pressão, o sangue dele está todo na parte basal do corpo, e quando você senta, você joga o sangue, em vez de ficar na parte basal, parte de baixo, dessa região do tórax para baixo, né? Ela vai para a região da perna, do quadril. Então, você tem uma queda da pressão. E o que Uhum. acontece? Nosso sistema nervoso central ele não pode ficar sem sangue. Se algum dia acontecer de ficar sem sangue, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que você desmaie, que você tenha tonturas, algum sintoma que vai falar assim, ó, Bruno, tem alguma coisa de errado ali que tá, eu vou fazer você desmaiar para poder voltar o sangue. Então, a Uhum. hipotensão postural pode ser a causa? Pode. Outra disfunção também, que é hemodinâmica, é a vertigem postural. Pos- Não é posicional paroxística benigna, não. É uma que é de origem vascular, que foi descrita por Alan Semon em 95, 96, que ela é muito importante. A gente pode testar o paciente em várias posições com a cabeça do paciente. Exemplo, o paciente deitado, a gente bota o paciente na posição, flexiona um pouquinho a cabeça, e aí deixa ela reta, e vai fazendo tipo se fosse aquela estrela de pontas do norte, sul, leste, oeste. Não tem? A gente vai botar 30 segundos em cada posição e ver se o paciente tem sintomatologia. A VPPB pode acontecer também? Pode. Por quê? Na vertigem posicional paroxística benigna, uma das características da VPPB é o seguinte: para ser VPPB, o paciente
quando for fazer submetido ao teste, exemplo do Dix-Hallpike, a gente deita o paciente, roda a cabeça e deita e estende a cabeça. Após alguns segundos de latência, o paciente tem a vertigem rotatória, com nistagmo, que é importante, tem que ter nistagmo, essa vertigem rotatória, e aí o paciente vai ter uma vertigem crescente, um nistagmo crescente, paroxístico, e depois decrescente ele vai parar, depois de alguns segundos. Com isso, o paciente teve sintomas, às vezes, de vertigem rotatória também, normalmente acontece isso, e depois, quando a gente for levantar o paciente, ele tem que ter um nistagmo batendo contralateral lá do que ele foi testado, que ele teve no início no teste. Então, é uma característica da VPV esse retorno do paciente. Quando a gente traz o paciente de volta, ele pode ter o nistagmo batendo o lado contrário ao que tinha acontecido no começo. O nistagmo a gente vê pelo olho, tá, Vitor? É um movimento involuntário dos olhos. Nistagmo é um movimento voluntário dos olhos, que normalmente na vertigem posicional, na verdade, o nistagmo ele bate para a direção que o canal está comprometido. A gente pensa assim, vou fazer o teste de Dix-Hallpike, que é um teste posicional, que a gente vai deitar para poder saber se o canal comprometido é um anterior ou posterior, mas o paciente pode ter um nistagmo horizontal. E às vezes é um canal horizontal que está comprometido, não o vertical, não o anterior e o posterior. Então, o que diagnostica o paciente, o que a gente vai dar o nome do canal comprometido, é o sentido do nistagmo, e não o teste apenas, certo? Então, são três causas que normalmente pode causar... Poderiam ser, né? Quando o paciente sentar. E aí, pode ser feito exercícios... se for uma VPV, o que é mais indicado é a manobra otolítica, né? A manobra de Semon, que é um fisioterapeuta, o pai da fisioterapia vestibular, pode ser feita a manobra dele, pode ser feita a manobra de Epley para o canal posterior, e se for no canal horizontal, o teste de manobra de girar, né? E, além disso, existe o tilt test, acho que é o teste que faz a avaliação do paciente, bota numa maca ortostática, e aí você vai botando ele na posição para poder ver se a pressão arterial dele vai diminuir quando sair da postura deitada ou na horizontal e quando reclinar. Então, acho que teve uma pergunta aqui sobre isso. Teve uma de Érica perguntando se é normal essa hipotensão postural. Pode acontecer. Tem pessoas que têm pressão baixa já, né? Então a tendência é ter... A pressão já é baixa, a tendência é ela ser mais fácil de ter uma hipotensão postural. Mas todo mundo está suscetível, né? E para avaliar, Ellen fez para avaliar, neste caso de levantar, averiguar a pressão arterial? Isso aí, avaliar a pressão arterial. Aí é feito o tilt test, né? Para poder você botar o paciente na maca e testar, ver se tem alteração da pressão. Também pode ser feito a gente mesmo. O paciente está deitado, afere a pressão do paciente e depois senta ele e já afere de novo e vê se a pressão ela baixou muito, se teve uma alteração na pressão arterial. Isso vai nos dar algum indício o que pode ser essa causa. Mas também tem que avaliar também a alimentação do paciente, tem que avaliar o estado de estresse do paciente, hábitos de vida, a postura da cabeça, porque a cabeça anteriorizada, ela pode aumentar a pressão ali. Também. Isso, inclinações, pode aumentar a pressão ali sobre a artéria vertebral e diminuir o fluxo de sangue, e isso causar também. Tem que avaliar a parte ocular para poder ver se não tem uma disfunção ocular que está sendo a causadora dos sintomas, né? Então, pensar nisso tudo. Vitor? Vitor tem uma insuficiência de convergência de causa do dento oclusal. E aí, mito ou verdade? Toda fisioterapia vestibular é com manobra? Não, tem exercício, manobra, posturas, pode ser feito exercícios com realidade virtual, com óculos Rift de realidade virtual. Eu uso o Nintendo Wii. Tem gente que usa cordão Xbox, de Brum, né? Para poder trabalhar a parte ocular. Sim, sim. Os exercícios oculares também. Pode usar, igual na cinetose, usa-se o rolo optocinético, então aquela bola optocinética para poder trabalhar se o paciente consegue
para poder ele absorver esse conflito sensorial, para ele tentar se reorganizar sensorialmente. Existe a realidade virtual, que você pode usar um óculos também, que você vai ver, igual na cinetose, o paciente entrando num túnel, num buraco e tentar trabalhar essa profundidade, ou subindo, ou para um lado, ou para o outro. Então, tem várias formas. Eu uso muito o Pilates para poder associar ao trabalho de exercício com o paciente com tontura. E sempre trabalhar... Gerontologia também, Sim, gerontologia com prevenção de quedas, a gente tem que trabalhar muito com esses sim, sim. pacientes na parte vestibular, por conta, inclusive, da perda de audição, né? Então, a gente Uhum. tem que acomodar os outros sistemas dele, né? Isso aí. Alguém tem mais pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Porque aí eu vou pedir para o Bruno falar onde é que a gente encontra os cursos dele. Quando é que a Quanto gente tempo encontra tem os lá teus já? cursos? Temos só 9 minutos faltando. Ah, DTM e dá tempo. tontura, qual a relação? Érica, tem uma relação grande. Tem uma relação grande. Tem uma Então, relação pessoal, ontem o Marcelo até falou grande. no nosso grupo lá, uma relação bem grande, que se a gente for pensar, existe não só a DTM, a articulação temporomandibular, mas também os músculos da mastigação, eles estão interligados com os músculos da cervical, com as fáscias cervicais, músculos que estão aqui como temporal, né, que estão no crânio, tem os músculos subnucais que posicionam a sua cabeça. Então, o posicionamento da nossa cabeça, ele vai repercutir em um funcionamento do nosso sistema vascular. Se a nossa cabeça está alinhada, o sangue ele sobe e vai para o nosso tronco cerebral, para o nosso sistema vestibular, pela AICA e outras artérias, né? A artéria vertebral se transforma em artéria vertebasilar e depois tem as ramificações. Ele vai subir Até normal. porque... Mas quando acontece da cabeça estar fora do padrão, do que é o correto, desalinhada, a cabeça está anteriorizada, tem aumento da tensão nos músculos subnucais, as fáscias e músculos ióides podem estar repercutindo e causando aumento da tensão anterior. Exemplo, o paciente que às vezes tem uma cirurgia, colocou uma mama. A mama muito pesada pode aumentar a dorsal, ficar mais retificada. O padrão da cervical vai ser Por conta do centro de modificado gravidade também, por né? causa do centro de gravidade. E vai aumentar a tensão dos músculos cervicais, porque tem músculos cervicais que vão se inserir lá na escápula, que vão se inserir no ombro, em outras regiões. Então, você vai mudar todo um padrão e repercutir isso de forma postural, que vai acabar acometendo o sistema vascular. Sem sangue, com um pouco menos sangue, pode causar tontura. E aí tem a relação da DTM, dessa musculatura mastigatória também, com a musculatura cervical, levando à tontura. Até porque também, Érica, a articulação temporomandibular ela é muito próxima do ouvido. Então, Sim. alguns pacientes de disfunção temporomandibular, eles vão relatar alguns sintomas otológicos, que seriam ou a plenitude auricular, que seria aquela sensação de ouvido tapado, ou tontura, ou até propriamente o zumbido, mas isso tudo por conta da disfunção da articulação temporomandibular. Uma questão de crânio que a gente vai falar, né? Temporal, a própria musculatura, posicionamento de cabeça. Também. Tem várias outras coisas, né? Que podem estar auxiliando nisso aí. Tem mais duas perguntas aqui para você. Se a gente pensar também que nosso crânio ele se movimenta o tempo todo devido à respiração craniana que acontece, isso foi descrito por Sutherland, o que acontece? Se você tem um movimento que é de rotação externa e interna, e flexão e extensão. Imagina que o temporal ele tem várias ligações com esfenoide, com parietal, com occipital, e ele tem que se movimentar em rotação anterior e posterior, em abertura e fechamento. Só que o que acontece? A mandíbula se insere aqui nessa região, o temporal. Então, se a mandíbula está impedindo o movimento do temporal, ele não vai estar trabalhando direito o temporal, não vai estar se movimentando direito. E dentro do nosso crânio existem vasos que passam por orifícios, que são bem pequenos. Vasos e nervos que passam, e alguns deles passam
na sutura occipitomastoide, no chamado forame jugular. Forame jugular é uma estrutura, uma cavidade, que vai passar o nono, décimo primeiro par de nervo craniano e as veias jugulares. Se acontecer de diminuir aumentar a pressão ali e pedir a passagem dessas estruturas, vai acarretar em sintomas vestibulares. Isso a gente pensa da forma osteopática, dessa forma, né? Uhum. Em segmentos facilitados, que a gente chama na osteopatia, né? Uhum. O que você acha da ozonioterapia otológica? Olha, não trabalho com ozônio. Tem alguns colegas que trabalham, diz que tem alguns resultados interessantes, só que a gente precisa ver mais estudos, né? Eu acho que a fisioterapia vestibular, ela tem vários estudos comprovando a eficácia e é fundamentada, é aquela Dos coisa exercícios, baseada das em evidência, das manobras. manobras, tudo isso daí foi Uhum. bem documentado, né? Aí o que acontece? O ozônio, eu não trabalho e aí eu não pesquiso a fundo sobre ele. Mas tem alguns Uhum. colegas que falam que melhora. Mas eu não sei como é a forma de aplicar e qual região, como que é, Uhum. certo? Beijo, Alex, Mas pra você. eu acho que se a gente for pensar, se o ozônio faz bem, diminui o estresse, se o ozônio tem efeitos vasculares, que potencializa o efeito vascular, a gente vai ter um efeito sobre o sistema vestibular também, que é um sistema que precisa de sangue, né? Se for pensar Uhum. dessa forma, Uhum. deve ter essa relação. Na cinetose, o tratamento somente com exercícios, mas esse somente engloba tanta coisa, Ellen, porque assim, não é somente para a parte vestibular, a gente pode ter É, exercícios para os olhos também, para ajudar nessa cinetose, porque na maioria das vezes, 90% dos casos que eu avaliei de paciente de cinetose, eles têm insuficiência de convergência. Então imagina lá, um olho tá indo e o outro não. Imagina a força que ele vai ter que fazer sempre para poder unir, ver uma imagem única diante de um carro em movimento e as letras pequenas do livro, do celular que ele esteja lendo. Então, não somente exercícios de acomodação, de habituação na parte vestibular, mas também nos exercícios oculares, que a gente sempre esquece e deles, né? sempre em conflitos sensoriais, quem domina é o sistema ocular. Tem como não amar o olho? O olho Terapia é... crânio-sacral para isso. Érica, a terapia crânio-sacral é excelente. Eu amo a terapia crânio-sacral, eu trabalho também com terapia crânio-sacral. Sutherland começou a estudar a terapia craniana, mas quem fundamentou, quem botou isso para frente foi o Pledger, né, que é o criador da crânio-sacral. Então, ele fala muito disso que a gente chama de MRP, que é o movimento respiratório primário. Então, o Pledger fala muito desses movimentos cranianos e ele fala muito também da relação emocional, que a gente vai liberar sinais neurovegetativos, né? Sintomas neurovegetativos. Então, o paciente pode ter algum tipo de sintoma. A terapia crânio-sacral é excelente. Eu amo trabalhar com terapia crânio-sacral. Amo. Bruno, Eu? queria te agradecer muito, porque a gente só tem 2 minutos, e Sim. convidar o pessoal para o primeiro simpósio de postura em movimento, que vai ter dia 23 de maio, pelo Não, Instituto simpósio Gold. internacional E eu de disse o postura e quê? movimento. Simpósio internacional. Eu não disse Porque não, vão vir isso não? feras, não, se for simpósio. Foi? Internacional. Ah, desculpa. É, Internacional, internacional. pessoal. É isso. Que vai Internacional vir de aí postura e o movimento. Suchá, vai vir pessoas vai vir um palestrante da Itália, Espanha e França, além de pessoas do Brasil. Eu, Tainara e uma galera aí. Exatamente. Vai ser dia Vai 23 de ser maio. Vai ser online, vai ser provavelmente pelo Zoom, pelo mas Zoom. a taxa de inscrição é um valor simbólico de R$19,90 e vocês vão ter conhecimento com o próprio Felipe Suchá, vão ter conhecimento com o Marco Pitus, que é da Itália, e o David Ortega, que é da Espanha. Então é fantástico, não deixem de participar. Eu e o Bruno também vamos estar lá. A gente tem 40 segundos. Bruno, muito obrigada. Muito obrigada. E a gente vai se Nada. vendo pelo Zoom e Show de pelo bola. Telegram. Pessoal, quem quiser participar do nosso grupo do Telegram, é só me chamar depois no Instagram, que eu mando o link para vocês entrar. E aí a gente tem sempre bate-papos nas quartas-feiras à noite, às 21 horas, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais pelo Brasil, eu e o ministro do curso Travou e a gente só tem 14 segundos. Vai.
Eu tenho ministro curso pelo Brasil, pelo Nordeste, Sul e outros lugares. Tem o Paulo aí, que ministra curso em São Paulo, em outros lugares. Tem o Luiz, temos o Dois. Lázaro.